Eu convido a todos que me acompanhem na leitura da Palavra de Deus, que será realizada a partir do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, entre os versículos 1º e o versículo 5º. O texto será projetado para você, de modo que você pode acompanhar diretamente na tela do seu computador ou dispositivo. Me acompanhe, por favor, na leitura da Palavra de Deus. Diz o texto bíblico: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Amém. Meus irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos traz uma história cuidadosamente registrada a respeito do nascimento e do desenvolvimento da igreja no primeiro século da era cristã. Mais especificamente, nos primeiros anos da Igreja de Cristo. Aquilo que nós convencionamos chamar de igreja primitiva. O nascimento da igreja, então, é registrado a partir do conhecido evento do Pentecostes. Né? Muitos autores referem-se ao Pentecostes como a data de nascimento da igreja. E a partir de então, a partir deste evento registrado em Atos capítulo 2, o livro histórico do Novo Testamento oferece ao seu leitor inúmeras narrativas que são recheadas de histórias envolvendo a presença do Espírito Santo de um modo poderoso. Ao ler o livro de Atos dos Apóstolos, nós encontraremos inúmeras narrativas de conversões quase que cinematográficas, conversões muito bem conhecidas, conversões como, por exemplo, a conversão dramática do apóstolo Paulo. Nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos também inúmeros registros de curas miraculosas. Muitos milagres eram feitos pelas mãos dos apóstolos. Há também no livro, por ser um livro histórico, o registro das viagens missionárias do apóstolo Paulo, que semeou pelo menos uma dezena de igrejas pelo mundo antigo daquela época. Mas há também, no livro de Atos, alguns relatos sobre perseguições aos cristãos. E, sobretudo, há uma descrição sólida e muito bem clara sobre o avanço da igreja que agora, após o Pentecostes, cheia do Espírito Santo, usando uma expressão do próprio livro de Atos, contemplava o acréscimo de pessoas, contemplava no seu hall de membros, dia a dia, aqueles que iam sendo salvos. Portanto, a literatura de Atos é de fato uma literatura riquíssima e eu recomendo fortemente que você, se ainda não fez uma leitura completa do livro, aproveite essa oportunidade para que durante a semana, você principalmente que está recluso no seu lar, aproveite aí um bom tempo para fazer uma leitura completa desse importante livro da Palavra de Deus. Agora, algo importante precisa ser dito a respeito da igreja primitiva, da igreja conforme nós constatamos no livro de Atos dos Apóstolos. A igreja de Atos
ela também era uma igreja que tinha os seus defeitos. Era uma igreja como qualquer outra que transitava entre as posturas de serem santos e pecadores ao mesmo tempo. Mas uma igreja agora que era aperfeiçoada pelo Espírito Santo, era então uma igreja que, a despeito dos seus defeitos, era uma igreja que em santidade, santificada pelo Espírito Santo, então prosseguia para o alvo da sua soberana vocação em Cristo Jesus, o Senhor. E analisando então esta igreja que marchava no mundo antigo, à luz do evento de Pentecostes, para que possamos contextualizar adequadamente esta história, a nossa vivência de igreja, cabe-nos algumas perguntas importantes para esse momento. Podemos então, diante disso, nos perguntar o que hoje é ser, ou significa ser, uma igreja cheia do Espírito Santo. Mas não como o linguajar popular diz por aí, ou segundo a cabeça de algumas pessoas que pregam o fato de ser cheios do Espírito Santo de forma totalmente dissociada da Bíblia e da boa teologia. O que significa, de fato, à luz da Bíblia hoje, ser uma igreja cheia do Espírito Santo? Uma outra pergunta que nos cabe para esta hora é: essa realidade de ser uma igreja cheia do Espírito Santo ainda nos pertence? Ou, porventura, estaria ela encerrada na história bíblica de Atos dos Apóstolos, referindo-se apenas à igreja primitiva? Uma outra pergunta bastante pertinente para o nosso tempo. E, por fim, se essa realidade também nos alcança, o que é que nós podemos extrair? Então, deste bom tesouro, para que de fato possamos aplicar a nossa vida como cristãos, como igreja do Senhor Jesus, como família da fé, não é? Afinal de contas, este culto também é um culto ao qual nós lembramos a nossa vivência como família na fé. Então, como nós podemos tirar riquezas deste bom tesouro que podem nos fazer caminhar em plena alegria na presença do Senhor, sendo uma igreja que ainda respira os ares do Pentecostes cristão. Mas bem, Atos dos Apóstolos contém a seguinte assertiva, ou seja, se eu pudesse resumir aqui o livro de Atos dos Apóstolos em apenas um parágrafo, eu usaria a seguinte expressão: o Senhor irá difundir a sua obra em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Isso é certo. O próprio Senhor Jesus, antes de subir aos céus e antes dos discípulos receberem o dom e o derramamento do Espírito Santo, disse isso aos discípulos, que então seriam os pilares da igreja cristã. E mais, o Senhor faria isso, como assim o fez, e ainda continua fazendo, através da igreja, como a sua testemunha fiel. Portanto, a mensagem, o recado que vem do livro de Atos dos Apóstolos é que o Senhor Jesus tem uma intencionalidade. Mesmo após retornar aos céus e assentar-se à direita de Deus Pai, quando Jesus envia o Espírito Santo, a intencionalidade de Cristo é dizer o seguinte: a minha mensagem deve ser difundida em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. E quem irá fazer isso de uma maneira prática
e real é a minha igreja, aqueles que foram chamados para serem cidadãos do reino de Deus, sacerdotes do Deus Altíssimo, raça de propriedade exclusiva de Deus, são esses que serão minhas fiéis testemunhas até os confins da terra. Porém, o livro de Atos contém em si um desafio. É verdade que esta mensagem intencional da parte de Cristo deveria alcançar até os confins da terra. Iria semear e plantar igrejas em todos os tempos, em todos os lugares, entre os mais diversos povos da terra, povos das mais diversas línguas e nas mais variadas nações. Mas este planejamento de Deus em Cristo Jesus só lograria êxito de fato em sua tarefa se este povo santo, se esta igreja estivesse cheia do Espírito Santo. Do contrário, este número de pessoas, esta instituição que seria apenas um ajuntamento humano como outro qualquer, sem nenhum tipo de efeito prático naquilo que realmente Jesus pretenderia. E é interessante que, em função do descrédito angariado por algumas organizações eclesiásticas ligadas ao cristianismo, parece que falar sobre o Espírito Santo na igreja tornou-se algo perigoso e até intolerável. Então, gostaria de convidá-los, na liberdade do Espírito, a refletir sobre os desafios que exalam do livro de Atos dos Apóstolos e que nos alcançam como igreja ainda hoje, para que realmente nós não percamos de vista a nossa relevância no campo de cumprir toda a intencionalidade salvífica de Cristo para toda a terra, através das nossas mãos, como instrumentos vivos e conscientes daquilo que Deus deseja fazer através de nós. Eu acredito que ao termos um certo receio de lidarmos com este assunto, perdemos muito como igreja. Afinal de contas, uma boa teologia jamais deve deixar de atribuir o justo lugar que a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, ocupa entre nós. Veja, a igreja de Atos dos Apóstolos entendeu isso muito bem. E a despeito das suas falhas humanas, como eu já disse no princípio, inclusive falhas essas que são registradas com bastante clareza na palavra de Deus, inclusive nesse versículo 2º e 3º nós vemos aí algumas falhas no sentido de erros de leitura ou uma leitura equivocada dos participantes do evento do Pentecostes sobre aquilo que estava acontecendo. Muitos, ao verem aqueles homens falando em línguas estranhas, achavam que aqueles homens estavam embriagados. Veja, uma igreja nascedoura, sobre os ares do Espírito Santo. Mesmo assim, havia alguns equívocos, mas debaixo do poder do Espírito Santo, conscientes da importância que isso continha em si, eles realmente conseguiram cumprir o seu papel. Se o papel daqueles homens e mulheres como Igreja de Cristo não houvesse sido cumprido debaixo deste poder do alto, nós não estaríamos aqui esta manhã, assentados ao redor da palavra de Deus, refletindo nestas coisas. Portanto, assim como a igreja de Atos cumpriu o seu papel, nós precisamos fazer o mesmo. Nós recebemos este legado, e não importa quantos anos depois de tudo isso
2.000 anos, mais de 2.000 anos, enfim. Mas é nossa responsabilidade fazer, e fazer da maneira biblicamente correta, debaixo do poder do alto, sem ter nenhum tipo de receio, mas abrindo plenamente o nosso coração, para que realmente sejamos fiéis testemunhas. E como nós podemos fazer isso? Na verdade, eu poderia aqui investir o restante dos minutos que teríamos nesta conversa a trazer ou pensar da Bíblia, como de alguns compêndios teológicos, algumas teorias a respeito do que é ser uma igreja cheia do Espírito Santo e, obviamente, o que é ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Afinal de contas, a igreja é feita de pessoas. Mas eu prefiro agora aqui, rapidamente, trilhar o caminho de algumas imagens que a própria Bíblia traz a respeito do Espírito Santo, porque através dessas imagens eu acredito que temos uma força diferenciada para a nossa compreensão. Imagens extraídas da própria Bíblia, ao referir-se ao Espírito Santo, e que fazem todo sentido quando nós aplicamos os detalhes dessa imagem, a sua essência, a nossa própria vida, melhorando muito a nossa compreensão. Aliás, esse era o método por excelência do ensino do próprio Cristo. Ensinar através de exemplos vindos de elementos corriqueiros, conhecidos ao dia a dia das pessoas. Então, quero que você preste bastante atenção em alguns modelos que nós temos aqui bíblicos, que se referem ao Espírito Santo sendo aplicado à vida do ser humano, para que você passe a partir de agora a usufruir dessas mesmas bênçãos na sua vida e de um modo coletivo nós possamos usufruir dessas bênçãos na vida da igreja. Então veja só, uma imagem muito conhecida da palavra de Deus quando se refere ao Espírito Santo, vindo lá do Antigo Testamento, é o famoso ato de ungir pessoas que foram vocacionadas, que foram chamadas especificamente para um determinado fim, pessoas que foram chamadas por Deus para um determinado fim. Este é o ato de ungir pessoas, ou essas pessoas, através do azeite, através de um óleo. Esta figura, ela é muito significativa porque no Antigo Testamento, quando um rei era coroado, era investido de autoridade, o sacerdote ungia este rei como símbolo de que ele estava sendo separado por Deus para aquela função. Quando um sacerdote também assumia o seu encargo, a sua vocação como sacerdote, para que ele desempenhasse as suas funções, ele também era ungido como símbolo da sua separação, da sua santificação para aquela tarefa. Alguns profetas também tiveram o privilégio de serem ungidos, como mostra um ato de Deus separá-los para uma determinada função. A pessoa de Cristo concentra em si os principais ofícios do povo de Deus desde o Antigo Testamento. Assim como no Antigo Testamento nós tínhamos pessoas especialmente vocacionadas ao sacerdócio, outras ao ofício real e outros profetas, nós encontramos na pessoa de Cristo a concentração dessas duas funções ungidas, os ofícios de rei, sacerdote e profeta ao mesmo tempo. E, obviamente, Jesus conseguia concentrar estas três funções, esses três cumprimentos proféticos destas funções que foram se desenvolvendo e apontando para ele mesmo no decurso da história, porque simplesmente Jesus era Deus. E isso a gente não discute. Por isso ele conseguia concentrar todas essas coisas.
todas essas tarefas, esses 3 ofícios. Mas o que nós extraímos aqui de algo salutar para nós nesse momento é que, de fato, o cristão que pretende ser cheio do Espírito Santo, a igreja que pretende marchar cumprindo a intencionalidade de Cristo ao mundo, ela precisa ser uma igreja e composta de pessoas ungidas. Não exatamente no sentido material da expressão, mas pessoas que foram separadas pelo próprio Deus, pessoas que, após contarem com a sua regeneração espiritual, agora se proponham a caminhar uma trilha de santidade, uma trilha aonde a pessoa entende que agora as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Que o velho homem já morreu e nós vivemos uma nova vida em Cristo para honrá-lo e glorificá-lo através da nossa vida, ou seja, um caminho de santidade. Nós temos a nossa carreira cristã que não se encerra no momento em que nós nos convertemos, no momento em que nós temos o nosso coração transformado. Depois disso, nós precisamos continuar caminhando num caminho de aperfeiçoamento, e nesse caminho de aperfeiçoamento espiritual é o caminho que nós trilhamos para a nossa santidade. Nós vamos, então, caminhando cada vez mais com Cristo e vivendo novas experiências, experimentando a presença do Senhor Jesus de modo vivo no nosso coração. Portanto, nós precisamos vivenciar esta presença benigna do Espírito Santo na nossa vida, nos separando do império das trevas, trazendo-nos para a luz. Aliás, a luz, uma imagem também muito aplicada quando o assunto é Espírito Santo. E aí, então, caminhando na luz agora, como filhos da luz, como aqueles que viviam em trevas por não conhecerem a Cristo e o Evangelho, mas que foram visitados pela grande luz do Espírito, nos becos mais escuros da sua alma. Agora, conhecendo a luz e sendo conduzidos para a luz, nós somos ungidos, separados por Deus, selados pelo Espírito Santo. Olha aí o símbolo da unção, o lugar certo disso, o símbolo do óleo. Nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa, que passa a ocupar completamente a nossa mente, trazendo-nos o equilíbrio necessário, a sabedoria dos céus, para que, de fato, debaixo da luz desse mesmo Espírito, nós possamos caminhar honrando e glorificando o nome do nosso Deus. Portanto, é através do Espírito Santo, como dizia Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores, é que nós conquistamos vida plena, vida abundante. Nós conquistamos o consolo que vem do alto. Nós somos visitados e iluminados pela luz de Cristo. Nós somos purificados. Olha aí outro símbolo importante que é dirigido ao Espírito Santo, a água purificadora. É através da presença do Espírito firmemente atuante em nós, é que os nossos pecados são purificados. Nós vivenciamos o lavar regenerador da nossa alma, dos nossos pecados. Nós podemos encontrar pureza, nós podemos encontrar paz. Tudo isso patrocinado pelo grande poder, que é algo típico do Espírito Santo. Veja, em Atos capítulo 2, o que é a descida do Espírito Santo. Veja quão grande poder, que manifestação gloriosa do poder de Deus.
um vento impetuoso dominando o coração daqueles homens, trazendo línguas de fogo sobre as cabeças daqueles homens ali reunidos no cenáculo. Gente de todas as partes do mundo antigo, que de uma maneira misteriosa e poderosa ouviam das maravilhas de Deus na sua própria língua, no seu próprio idioma. Algo poderoso da parte do Senhor. Esse Espírito que é como fogo, fogo purificador, fogo que é poder, que é energia, que coloca a igreja para caminhar de maneira poderosa, que promove uma verdadeira combustão dentro do ser humano, faz o coração ser inflamado. Os nossos irmãos metodistas que o digam, gostam muito dessa expressão. O coração inflamado pela palavra de Deus, o poder do Espírito Santo. Tantas imagens, irmãos. Aqui, nesse breve discurso, eu elenquei apenas algumas imagens que são usadas para ilustrar e facilitar a compreensão deste grande poder espiritual da parte de Deus a cada um de nós e dentro do espírito coletivo que é típico da igreja, a própria igreja do Senhor Jesus. Igreja essa que, como Jesus, pode contemplar o Espírito descendo sobre ela com a suavidade de uma pomba, vocacionando, chamando, mas ao mesmo tempo num poder que realmente homem nenhum pode conter, um poder explosivo que faz a igreja realmente caminhar e crescer para a honra e glória do nosso Deus. Está aí essa expressão do vento impetuoso que anima a nossa alma, aviva a vida da igreja e nos sustenta para que realmente sejamos como a igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja das fiéis testemunhas de Cristo. Eu quero caminhar para a minha conclusão, dizendo que nesses tempos de muita reflexão, tempos em que temos a disponibilidade e somos provocados pelas circunstâncias que temos vivido, a refletirmos sobre a vida, sobre o papel da vida, sobre o nosso papel enquanto indivíduos na nossa sociedade, homens e mulheres cristãos, nesse tempo onde nós pensamos e repensamos sobre a relevância da igreja ainda no nosso mundo, sem sombra de dúvidas, o legado do Pentecostes é algo preciosíssimo a ser resgatado no nosso coração. Portanto, queira Deus que possamos sentir este mesmo poder impetuoso vindo da parte de Deus e que ao mesmo tempo é suave, manso, pacífico como a pomba, nos enchendo de consolo, esperança, mas força para caminharmos adiante, como fez a igreja primitiva, a igreja de Atos dos Apóstolos, repletos do Espírito Santo e repletos da divina influência sobre nós, de fato possamos fazer a diferença neste mundo como nação santa, como sacerdócio real, como representantes do reino de Deus e do seu poder soberano sobre a face da terra. Que nós tenhamos esse privilégio, que nós abracemos esta causa, que não apenas nos alcança, mas é uma causa que nos pertence. E nós não devemos negar, em momento algum, a nossa responsabilidade sobre isso. Que as nossas divisas caiam diante disso.
que as nossas precauções realmente caiam acerca deste primoroso tema e com o nosso coração aberto àquilo que Deus tem a nos mostrar, nós possamos viver para a realidade do Pentecostes como algo que faz parte do nosso legado e como um legado que precisamos deixar ainda até as próximas gerações. E que nós jamais subestimemos as benesses deste sagrado enchimento da nossa alma, sob uma penalidade muito grave, sob a pena de uma estagnação sem limites, não apenas de cada um de nós, espiritualmente falando como indivíduos, mas da própria igreja e do desenvolvimento do cristianismo sobre a face da terra. Viver os ares da igreja e os ares do cristianismo sem respirar, sem contemplar o poder explosivo do Pentecostes, uma vez sendo vocacionado pela suavidade da presença de Deus entre nós, é estar fadado a viver um cristianismo mirrado e desfocado dos seus propósitos. Portanto, meu irmão e minha irmã, queridos irmãos da IPI de Osasco, de qualquer outra igreja que porventura esteja nos acompanhando neste culto nesta manhã, saiba que quando Deus o chama para servi-lo, Deus está ungindo a sua vida, está separando você para uma vocação toda especial, uma vocação, sim, sacerdotal, de representar o reino de Deus ao mundo, de interceder pelas causas do mundo diante de Deus. Um exercício real, afinal de contas, você, sim, é filho do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Daí uma expressão correta para esta realidade da nossa filiação real, não é? E tendo em nós, com a unção do Espírito, a palavra sempre profética, a palavra de Deus pronta nos nossos lábios para dar conta da fé que nós nutrimos no nosso coração. Que esse maravilhoso Espírito possa purificá-lo, purificar o seu coração a cada dia, possa iluminar o seu coração, a sua mente, os seus caminhos, como fogo verdadeiro possa inflamar o seu coração, para que você realmente, num incômodo santo, possa marchar pregando a palavra de Deus, vivenciando e sendo uma fiel testemunha do Evangelho. Que o Espírito de Deus caia como um orvalho sobre a sua vida, refrescando a sua alma no calor da pressão do momento. Que realmente o Senhor, esse mesmo Espírito do Pentecostes, traga paz a você e como um vento impetuoso o impulsione a viver para a honra e glória de Deus. E nós estejamos alertas, tenhamos como igreja os nossos ouvidos bem atentos ao que o Espírito diz à igreja, mesmo em tempos de muita confusão, em tempos de desvirtuamento bíblico. Talvez você ainda não tenha entendido, mas esta é a hora precisa da força do Pentecostes nos impulsionar como cristãos, como igreja, para que vejamos definitivamente a transformação desse mundo e a rendição de todos aqueles na presença soberana do Senhor, nosso Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Depois de ouvir essa mensagem, eu quero convidá-lo a participar do próximo cântico. Nós teremos agora, em complementação à mensagem, um bonito cântico que fala sobre o sopro do Espírito sobre nós. Se você desejar, você faça desse cântico a sua oração, você
ao ouvir esta canção, você possa aí colocar a sua mão no coração, possa se prostrar na presença de Deus, venha se derramar na presença poderosa do Senhor que contigo está, visitando o seu lar nesse momento. Nós cremos para que realmente essa seja uma manhã muito especial para você, possa ser uma manhã de renovação de propósitos na presença do Senhor, que certamente, assim como visitou os discípulos naquele cenáculo, está visitando o seu lar nesta hora. Sopra, Espírito, levanta os caídos, restaura minhas feridas, dores antigas, vem me curar. Sopra, Espírito, trazendo vida, junta meus pedaços, já ouço